Boa noite, Mira. Boa tarde, bom dia, conforme o local de onde nos esteja a escutar. O importante mesmo é que está na nossa companhia, na companhia da Rádio Mira, a emitir de Mira via internet para o mundo. Sejam bem-vindos à grande entrevista. Hoje, na grande entrevista, o destaque vai para a segurança nas praias. Embora ainda longe da época balnear, nunca é demais a prevenção. Comigo, em estúdio, está Paulo Anastácio, especialista em gestão de segurança de praias e formador na Marinha Portuguesa, entre outras especialidades em que é formado. Boa noite, Paulo. Olá, boa noite. Obrigado por estar na companhia dos ouvintes da Rádio Mira. Paulo, é claro que 60 minutos é muito pouco para um tema tão importante como a prevenção das praias, onde, infelizmente, morrem pessoas todos os anos. Eu propunha-lhe que se apresentasse mais em pormenor aos ouvintes e, de seguida, explicar um pouco também como é que se faz a prevenção. Muito bem. Antes de mais, Jorge, permita-me dar então as boas-vindas e as boas noites, bons dias ou boa tarde aos ouvintes da Rádio Mira. É de facto com grande privilégio que aqui estou para falar de um tema que é também uma paixão pessoal e que me atrai desde pequeno, até porque desde sempre tenho esta relação forte com o mar e com todos os assuntos relacionados com o mar, por força dos meus avós, dos meus pais, que tiveram sempre relacionados com atividades pescatórias ao longo das suas vidas. E de facto trazer este tema agora é completamente oportuno, porque de facto é nestas alturas que se fazem os preparativos para aquilo que se aproxima, que é precisamente a época balnear 2018, Jorge. Exatamente. Antes de passarmos ao tema pertinente das datas consideradas da época balnear, eu digo pertinente porque já saiu em alguns órgãos da comunicação social algumas datas pertinentes ou não, na questão da época balnear. Antes disso, falamos mais um pouco do nadador salvador, que por vezes até nem é respeitado pelos banhistas. Quais são as condições ideais para um nadador salvador trabalhar? Jorge, ainda aquilo que me apraz dizer sobre o tema é o seguinte: eu desde jovem, e no seguimento também da resposta anterior, eu com 18 anos frequentei o primeiro curso de nadador salvador e naquele tempo as coisas eram diferentes, e aí nasce a minha paixão também pela questão da segurança nas praias. Na minha opinião, para ser um bom nadador salvador e para ter o respeito pelos banhistas, para que possamos ser respeitados, é preciso claramente que parta esse respeito, esse pedido de respeito da nossa parte. Temos que ser simpáticos, cordiais, atenciosos, e se o fizermos, teremos todas as pessoas que frequentam as praias, até porque estão num momento de lazer, e conseguimos certamente pôr as pessoas do nosso lado nos momentos mais oportunos e não contra nós. Exatamente. Portanto, isso também não é qualquer pessoa que normalmente pode ser nadador salvador. Que características devem ter um nadador salvador? De facto, existem algumas características que a própria pessoa tem que ter ou desenvolver. Para ser nadador salvador tem que ser, obviamente, além das questões técnicas que tem que dominar, fruto da formação que terá, a pessoa em si tem que ter uma aptidão de coração aberto, porque esta profissão obriga a que se esteja a dar literalmente o corpo ao manifesto. Precisa de ser alguém que domine muitas das competências sociais, nomeadamente do diálogo, da comunicação, do respeito, como disse há pouco, mas também que sinta em si um sentido de missão que o permita no terreno ajudar as pessoas para o bem destas, porque a função ou a missão do nadador salvador é, em última análise, sempre salvar pessoas. E daí, o salvar pessoas pressupõe que o nadador salvador consiga ter uma capacidade de, no local, identificar riscos, reconhecer perigos, conseguir também dar uma resposta em tempo útil e imediato
às diversas solicitações que ocorrem num dia normal da sua atividade. Com certeza. O Paulo, segundo o Instituto de Socorros a Náufragos Português, quantos nadadores salvadores certificados existem mais ou menos no país? Vou responder de outra maneira. Vou responder desta forma. Quantos nadadores salvadores são formados em média por ano? De acordo com dados do Instituto de Socorros a Náufragos, que é a entidade responsável pela formação técnica dos nadadores salvadores, são formados em média anualmente cerca de 1.400 nadadores salvadores, sendo que, e daqui importa ressalvar, e aí aqui o ponto de partida para o nosso tema, desses 1.400, como é facilmente compreensível, nem todos, depois de frequentarem o curso, optam por ir para as praias. Quer isto dizer o quê? Uns formam-se para irem para as praias, outros para piscinas, outros apenas por questões curriculares, outros apenas para se inteirarem do que é a profissão ou o que é ser nadador salvador. Com certeza. E acha que são suficientes, não? Não. Claramente não são. Aliás, como dizia há pouco no início da conversa, Jorge, o Instituto de Socorros a Náufragos já veio alertar, e algumas das associações de nadadores salvadores já vieram alertar para a repetição dos erros do passado. Ou seja, o número de 1.400 nadadores salvadores que estão a ser formados anualmente, dos quais eventualmente 900 irão trabalhar para as praias do nosso país, são claramente um número insuficiente. E é nesse sentido que depois se põe em causa a segurança dos banhistas quando a época balnear inicia-se, e como sabemos, por exemplo, no Algarve, na Zona Sul, a época balnear inicia-se já a partir de 1 de maio. Paulo, o que é preciso para exercer essa profissão? Há pouquinho disse um pouco as características que são necessárias, mas é preciso algo mais em específico, além de uma boa formação, claro, que não deve ser uma formação de 1 hora nem de 2. Claro, é claro. A formação para nadador salvador pode ser dita como sendo feita em 3 fases. A primeira fase é a fase da candidatura. O nadador salvador, a pessoa que queira vir a ser nadador salvador, tem que fazer a inscrição num curso, em que esses cursos são determinados atualmente, por força da legislação, por escolas certificadas que podem dar cursos de nadador salvador, fazem a promoção desses cursos. Posteriormente, o aluno é ou não é admitido ao curso e fará então essas provas. De seguida, frequenta um curso com aproximadamente 150 horas de formação, das quais dessa formação terá componente de salvamento aquático, ou seja, aplicar técnicas para conseguir autonomamente resgatar um náufrago, técnicas que lhe permitam, com a utilização de outros utensílios, nomeadamente aquelas boias que muitas vezes vemos nas praias, as boias circulares, as boias torpedo, consigam salvar e retirar alguém do mar. Tem uma formação, uma componente teórica também bastante forte, em que são ensinados não só o que é que ele vai encontrar nas praias, o que é o conceito de praias, o que é que faz parte desta terminologia de época balnear, como também as formações mais específicas, como, por exemplo, a questão dos primeiros socorros, a questão do suporte básico de vida, a questão da utilização da oxigenoterapia aplicada ao salvamento, e todo um conjunto de outros ensinamentos que são dados no curso. E no final desta formação, que por norma tem a duração de um mês inteiro, o aluno é submetido novamente a um exame, desta vez um exame final, em que será avaliado na componente teórica, na componente prática e na componente de suporte básico de vida, e também realizará testes escritos para se aferir da sua competência para exercer depois a função. Com certeza, penso que não haverá dúvidas algumas quanto à capacidade de hoje em dia de um nadador salvador. O Paulo, como formador,
tem alguns cursos em mãos neste momento, ou está a prever alguns cursos neste momento? Neste momento, aquilo que eu lhe posso dizer, e porque, como disse, sou alguém que tenho tido um interesse bastante acentuado e tenho uma paixão grande por esta matéria, esta é a altura exata para começar a fazer a tal divulgação. Divulgação porquê? Porque todas as câmaras municipais, todas as zonas que tenham a zona do litoral, que são, como sabemos, temos uma extensa zona litoral no país, como também os municípios que possuam piscinas, albufeiras, rios, todos esses locais, hoje por força da lei, necessitam de ter nadadores salvadores. E aquilo que me traz também aqui é precisamente começar, este é o nosso fogo, ou seja, estamos a viver uma época em que temos que começar a trabalhar não em cima de joelho, mas por prevenção. E a prevenção que se quer para que não ocorram tragédias na época balnear começa aqui, começa com a promoção. E, portanto, neste momento e em parceria com uma escola de formação, estão-se a divulgar... Pode dizer o nome, não tenha problema. Não há problema nenhum. A escola de formação, os Golfinhos, ou Delfins, estão por todo o país. É uma associação que está consciente das dificuldades que há em ter nadadores salvadores. Aliás, nos quadros desta associação estão ex-funcionários da Marinha, reformados, que abraçaram e continuam com uma paixão forte no tema e sabem que as dificuldades vão aparecer se não for agora feito o trabalho de casa. E esse trabalho de casa é divulgar os cursos. E, portanto, para a região de Aveiro, estão previstos a realização de 2 cursos no imediato. Um a iniciar já em abril na zona de Ilhavo, pela Câmara Municipal de Ilhavo, e outro a iniciar-se em Calvão pela Câmara Municipal de Vagos, que estão claramente também a apostar já em prevenir aquilo que depois serão certamente as dificuldades destes municípios ou das pessoas que fazem então a gestão das praias. Exatamente. Deixe-me interrompê-lo um pouquinho só para cumprimentar também os nossos ouvintes que estão do outro lado, na nossa escuta. Se por acaso só agora se conectou à Rádio Mira, esta é mais uma grande entrevista, desta vez com o Paulo Anastácio, como eu já vim a dizer, que é especialista em gestão de segurança de praias e formador na Marinha Portuguesa. Eu tenho por aqui o Joaquim Silva, que nos escuta desde o Porto. Boa noite, Joaquim, um grande colaborador da Rádio Mira também, que faz algumas questões. Tenho por cá também o João Gonçalves, por cá não, ele está por lá, o João Gonçalves, que envia as boas noites para todos aqui para nós e um abraço desde o Brasil. O Rui Silva também, o José Barreto, o Carlos Graça. Portanto, está por aqui muita gente. Por isso, podem colocar as vossas questões, se assim acharem necessário. Neste caso, o Joaquim Silva pergunta que escolas são, pública ou privada? É uma boa pergunta. E como alguém que está atento a estas questões, as escolas que a lei, a partir de certa altura, mudou. Mudou em que sentido? Até aqui, o único responsável pela formação dos nadadores salvadores era o Instituto de Socorros a Náufragos. Depois, porque o Instituto de Socorros a Náufragos, também limitado nos meios, nomeadamente os meios humanos, abriu-se, e por inerência de diretivas europeias, o Instituto de Socorros a Náufragos ficou ligeiramente limitado em dar certos tipos de formações, até porque tinham que ter uma componente de se integrar no processo europeu de unidades de crédito. E, portanto, estas escolas que foram abertas, entretanto, muitas delas, a maioria delas, são escolas privadas, no entanto, com caráter de utilidade pública algumas, mas, sobretudo, sim, são escolas privadas que vêm dar à comunidade aquilo que o Instituto de Socorros a Náufragos até aqui tinha alguma limitação. Uma outra questão colocada pelo Joaquim, que ele gostaria de saber qual é o custo. O custo, muito bem. Ora, tudo tem um custo. Não é? É verdade. O custo é mais uma faceta daquilo que é a privatização ou não deste tipo de exercício de funções.
Ou seja, enquanto o Instituto de Socorros a Náufragos era a entidade responsável, era emitido todos os anos uma circular que estabelecia o custo desse curso. O último preço que saiu, entre aspas, o preço mínimo que se estabeleceu neste momento para cursos dados ou nesta circular está estabelecido em 195 euros. Portanto, quem quiser tirar um curso de nadador salvador terá que desembolsar a quantia de 195 euros para, no final, ter acesso ao certificado. Mas depois já sabemos como é que isto funciona. A questão de terem sido abertas escolas ou dar a possibilidade de escolas poderem entrar neste mundo da formação, e porque é um mercado que até acabou por se ver que era um bocado apetecível, levou a uma diferenciação em que as escolas oferecem, e por essa diferenciação as escolas cobram cursos, nomeadamente que podem chegar aos 350 euros para uma formação de um nadador salvador. Exatamente, mas ao fim da formação, o nadador salvador fica apto a trabalhar em qualquer praia do país. Sim, eu costumo dizer que este curso ou que esta formação é um curso profissão. Curso profissão porquê? Porque, repara, aquela pessoa que obviamente tem capacidades para que saiba nadar, que consiga frequentar o curso, que consiga ter... Uma questão sim, que tem, precisamente, força. se calhar já está a responder à questão que vem a seguir aqui do nosso amigo Joaquim Silva. Qualquer pessoa poderá candidatar-se ou terá que ter algum mínimo de formação? Sim. Respondendo já à pergunta do nosso ouvinte Joaquim, a formação que o nadador salvador tem que ter a escolaridade obrigatória, o 9º ano, e depois terá que, naquela primeira fase que eu referi, terá que prestar umas provas de admissão. Essas provas de admissão são provas práticas, ou seja, ele vai ter que fazer um exame inicial para ser controlado o tempo aos 100 metros, ele vai ter que fazer um determinado tempo aos 100 metros. Para quem nada, para quem está habituado a estas questões, é relativamente fácil. Para quem obviamente não está muito habituado, pode ficar no tempo no limite e depois durante a formação aperfeiçoar, mas obviamente convém pelo menos saber nadar. São feitas essas provas práticas para que depois seja admitido ao curso, mas nesta fase sim, são só provas práticas que serão realizadas. Com certeza. Portanto, amigos ouvintes, já sabem, alguma dúvida, podem escrever no Facebook, que eu terei todo o gosto em colocá-las ao Paulo Anastácio, e com certeza que o Paulo também terá todo o gosto em esclarecer os nossos ouvintes. Enquanto e já agora deixe-me também prevenir os nossos ouvintes, a qualquer momento aguardamos a presença também do Presidente da Junta de Freguesia da Praia de Mira, pois falar-se em nadadores salvadores em mar, em praia, sem ter aqui o Presidente da Junta da única praia do mundo de bandeira azul, desde que existe a bandeira azul, portanto, seria inevitável não falarmos disso, mas vamos deixar lá mais para a frente. Paulo, em relação aos banhistas, acha que os banhistas estão mais conscientes hoje em dia dos comportamentos que não devem ter na praia? Penso que sim. Muito embora obviamente haja sempre exceções, mas penso que sim. Aliás, para dizer isso, quando foi notório que eles estavam eventualmente a não cumprirem com as suas obrigações ou com os seus deveres, ou estavam um bocadinho a facilitar, a própria lei veio estabelecer e veio dizer que quem não tomasse as devidas precauções ou quem não respeitasse as instruções dos nadadores salvadores, a partir de determinada altura está previsto, e ainda está hoje em curso, penalizações e coimas para quem não cumpra com as instruções dos nadadores salvadores. Portanto, hoje em dia, um nadador salvador que esteja na praia, que dê uma instrução clara e específica, dentro também dos preceitos legais, a um banhista, e este não respeite, o nadador salvador pode chamar a autoridade marítima, nomeadamente a Polícia Marítima, para que proceda a um auto para este banhista e, portanto, que o faça respeitar a sua ligeira autoridade nas praias. Quer-nos dar um exemplo? Tenho muitos exemplos para dar. Por exemplo, numa praia, muitas vezes temos a ideia de que o nadador salvador
que é um jovem, obviamente, é um jovem com 18 anos, que é a idade mínima para frequentar um curso, vai para as praias, e temos muito aquela ideia de que, ou tínhamos, quero acreditar que não, que é alguém que, por força da idade, o seu conceito de responsabilidade desvirtua-se um bocado e pode até desvirtuar também da própria função. E, portanto, dizem que põe a bandeira vermelha com aquela facilidade. Mas, caso o nadador Salvador coloque a bandeira vermelha, estamos em crer que, pelo seu conhecimento e pela sua experiência, a bandeira vermelha é colocada porque, de facto, o mar apresenta condições perigosas. Isto significando o quê? Aquele banhista que se meta no mar com a bandeira vermelha, seja avisado e alertado pelo nadador Salvador para se retirar, e que este não se retire, que insista num comportamento abusivo, é um dos motivos para que o nadador Salvador possa chamar a autoridade marítima para que force, entre aspas, o banhista a sair, porque não só está a pôr a vida do banhista em perigo, como pode vir a pôr a vida do nadador Salvador em perigo, como mais importante ainda, este comportamento indevido pode gerar um efeito de contágio a outros banhistas e, nomeadamente, dar um mau exemplo aos mais jovens para que estes também se sintam no direito de transgredir e, portanto, cria-se ali um ambiente relativamente caótico para a segurança da praia. Com certeza. Uma outra questão que o nosso ouvinte gostaria de saber é: quem paga ao nadador? O concessionário da praia, talvez, e qual o salário, se assim poderemos chamar? Muito bem. A lei também... Penso que temos aqui um candidato, não sei. Sim, espero que sim, porque precisamos, quantos mais melhor, porque de facto precisamos muito de nadadores salvadores. Enfim, então, respondendo à questão, em relação a quem paga, a lei também é clara. A lei é clara e estamos a falar, vamos focar-nos apenas nos nadadores salvadores das praias, ok? O nadador salvador das praias, a obrigatoriedade de o ter pertence ainda ao concessionário. Ou seja, aquele senhor que tem um bar de praia junto da duna, junto da praia, no limite da praia, esse senhor, esse dono desse estabelecimento comercial, a ele é que é imputada a obrigatoriedade de ter nadador salvador. E há uma discussão muito antiga, há uma discussão muito atual, que é qual será a justiça neste tipo de encargo para esta pessoa. E porquê? Porque outras questões depois se levantam, que é a segurança da praia não é exclusiva daquele concessionário, daquela zona, é um bem comum e um bem geral, é um bem que pertence a todos. Quando se fala que, por exemplo, alguém morre ou que existe um acidente numa praia, fala-se da praia no todo. Por exemplo, se morrer alguém na praia de Mira, fala-se que morreu alguém na praia de Mira. Não se vai falar que morreu alguém na concessão do senhor XPTO. Não, morreu alguém na praia de Mira. E, portanto, esta questão já é uma questão antiga, é uma discussão antiga, mas atual, que de facto continua a onerar o concessionário. Não só no pagamento do salário dos nadadores salvadores, porque a lei é clara e diz que cada concessionário tem que ter um nadador por cada 50 metros de praia. A cada concessão são atribuídos 100 metros de praia. Logo, cada concessão tem que ter 2 nadadores salvadores. 2 nadadores salvadores que se juntam a este encargo, o encargo com o salário e o encargo com os materiais. Porque também os equipamentos de praia, as pranchas, as boias, os kits de primeiros socorros, as bandeirinhas, os próprios postos onde se põem as bandeirinhas, tudo isto é um encargo do concessionário. Sobre a questão que será mais apelativa, e como eu dizia há bocado, que esta função do nadador salvador é um curso profissão, em média, um nadador salvador, não querendo estar aqui também a falar, em primeiro lugar devo dizer, é um acordo entre as partes, ou seja, não há um valor tipo ou estabelecido ou pré-definido, não há. As partes acordam em função da lei da oferta e da procura. Se há muitos nadadores salvadores, tende-se a pagar menos, se há mais nadadores salvadores, tende-se a pagar menos. Mas posso dar um exemplo remuneratório, porque isso também é importante e para as pessoas ficarem com uma ideia. O salário mínimo, o valor mínimo numa praia poderá ser os 750 euros, um valor máximo que tenho conhecimento poderá chegar aos 1.300 euros e depois, como eu lhe disse,
podem sempre negociar outro tipo de contrapartidas, nomeadamente, por exemplo, há quem vá muito para o Algarve aproveitar mais meses de verão e, portanto, o concessionário até pode oferecer o alojamento. Depois depende também de cada nadador Salvador por si, porque eu posso preferir ficar na praia de Mira porque gosto mais das pessoas, porque o concessionário trata-me com maior respeito, porque aquele concessionário tendencialmente não se atrasa nos pagamentos, oferece-me o equipamento, coisas assim podem fazer a diferença entre a escolha dos nadadores salvadores. Mas que fique claro, é um curso-profissão, é uma profissão desejada, é uma profissão necessária e é um curso que permite a pessoas com a competência, depois de certificados, trabalharem nas praias e até escolherem as praias onde querem trabalhar. Com certeza. Penso que os nossos ouvintes ficaram elucidados sobre essa matéria. Paulo, em relação ao horário, portanto, a praia em si não tem horário, não é 24 só 24. É quase como a Rádio Mira, embora a Rádio Mira faça os programas assim à noite, portanto faz umas horas extras, não é das 24 horas por dia. Uma brincadeira que eu costumo utilizar. A praia em si não tem horário. Mas o nadador Salvador tem um horário. Jorge, vou-lhe pedir desculpa, mas vou ter que dizer que está errado. Mas ainda bem que estamos a ter esta conversa. Corrija-me, exatamente. Ainda bem que estamos a ter esta conversa. Isto porquê? As praias de facto têm um horário. As praias têm um horário. O que é que isto quer dizer? A capitania do porto de cada região, havendo capitania, tem um poder de lei que através de um edital de praia. Esse edital de praia, quando é assinado por um comandante do Porto, é lei, funciona como lei. E o que é que isto quer dizer? Por exemplo, nas praias do Concelho de Aveiro, e falo especificamente, por exemplo, Praia da Barra, Costa Nova, Mira, o capitão do Porto de Aveiro definiu que a praia abre às 9h30 da manhã e que encerra às 19h30. Portanto, durante este horário de funcionamento, das 9h30 às 19h30, o sistema de assistência a banhistas está em funcionamento. Fui claro? Ou seja, a partir das 9h30 do dia em que for determinada a época balnear, vamos supor que a Praia de Mira determina que a praia da época balnear, ou o período da época balnear, vai de 15 de junho a 15 de setembro. Durante este período, e por determinação do comandante do Porto de Aveiro, todos os dias é obrigatória a permanência dos nadadores salvadores nos concessionários das 9h30 da manhã às 19h30 da noite. Exatamente, eu provavelmente não me fiz compreender bem quando eu disse que a praia está aberta 24 horas por dia, quer dizer que o conceito de praia, exatamente, peço desculpa, praia não, em si. Okay. Era esse o raciocínio. Agora, claro, o nadador Salvador tem que ter o seu horário, não sei, mas antes ainda de avançarmos um pouco, o Joaquim diz que esse é um problema, não ser o Estado a assumir a responsabilidade pelo louvada profissão, se assim se lhe poderão chamar. Agora, a profissão no nosso país, isso é surreal. Está de acordo, não, com o Joaquim? Estou completamente de acordo com o Joaquim. É mais uma vez uma velha discussão. Isto porquê? Assim como o pagamento do nadador Salvador não deveria ser da exclusiva responsabilidade do concessionário, porque não deveria ser. No limite, e uma solução mais prática e no imediato poderia ser um pagamento faseado em função do distanciamento do mar. Por exemplo, Praia de Mira, o dono de praia, o dono do concessionário, se calhar é esse o mais beneficiado, mas depois toda a gente beneficia com o turismo balnear, desde o senhor do restaurante de trás, como o senhor do que vende as tripas, que vende o quiosque, dos jornais, toda a gente beneficia com o turismo balnear. E é do interesse de todos que a praia esteja vigiada e com segurança. Porquê? Porque promovendo o turismo balnear seguro, vêm mais pessoas, vêm mais impostos, vêm mais receitas e, portanto, ganhamos todos. E, de facto, essa discussão é também velha porque aquilo que se está a tentar fazer, e temos alguns bons exemplos na região, nomeadamente nas regiões limítrofes do Concelho de Mira, temos bons exemplos de uma preocupação séria destes municípios, em que é um primeiro passo que estão a dar, com frutos claramente visíveis ao nível das mortes, dos salvamentos, da prevenção, mas de facto, e respondendo à questão do Joaquim, deveria este conceito de vigilância e de segurança de praias ser idealisticamente
ser assegurado pela Marinha, através dos seus militares, dos seus marinheiros, numa segunda fase ou numa segunda leva por pessoas ligadas à proteção civil, ou por GNRs ou por bombeiros. Deveria haver uma força específica para colmatar esta deficiência, porque falamos de coisas sérias, falamos de vidas humanas, falamos da nobreza da função, da importância da função, mas que depois, e também respondendo ao Joaquim, a profissão de nadador salvador, já hoje é atribuído ao nadador salvador o título de nadador salvador profissional, alguém que é um profissional do salvamento aquático. E, portanto, de facto, deveria haver uma entidade, e agora aqui, ainda não tendo aqui o nosso representante da Junta, e não querendo estar a dar ideias, porque não me compete, obviamente, definir isso, sabemos que as câmaras estão sobrelotadas com encargos, e agora mais este que veio com a questão da limpeza das florestas, mas no limite deveria ser o Estado, para falar de forma global, o Estado a assegurar, porque está previsto na Constituição que é o Estado que compete assegurar a segurança, e perdoem-me o pleonasmo, das pessoas e bens. E, portanto, vigiar as praias é assegurar a segurança das pessoas. Com certeza. Paulo, neste momento, já se sabe quando será a abertura da época balnear? Não. Pode parecer um pouco caricato estar a colocar esta questão em finais de fevereiro, mas o que é certo é que março está já aí, a Páscoa vem já aí, que serve também de férias, e que se em alguns locais, damos o exemplo do Algarve, não é? Muitas pessoas vão passar as férias ao Algarve, aqui também na Praia de Mira, não tenho dúvidas nenhumas. Já se fala algo em relação à abertura da época balnear, por fases ou definitivamente não? Muito bem, também é uma boa questão. O que é que diz, o que é que está escrito, o que é que diz a lei? A lei diz o seguinte: a lei, antigamente, até 2004, a lei dizia que para todo o país as épocas balneares eram definidas do dia 1 de junho ao dia 30 de setembro. Portanto, eram 4 meses de época balnear, independentemente da região, quer fosse no Algarve, quer fosse no Norte, quer fosse no Porto, quer fosse seja onde for. Eram 4 meses. Depois foram-se criando alguns movimentos através das associações de concessionários, das associações de nadadores salvadores e, sobretudo, das pessoas do Norte versus pessoas do Sul. E porquê? As pessoas do Sul diziam: tenham cuidado porque a nossa época balnear é diferente. Nós não podemos ter época balnear só em 4 meses, porque a nossa praia começa em maio, como dizias e muito bem. A partir de agora, da época da Páscoa, as pessoas começam a ir em massa para o Algarve e deveria haver um sistema de vigilância montado. Por outro lado, as pessoas como nós aqui no centro ou no norte dizemos: também não podemos ser tanto tempo, 6 meses é muito tempo, e nós vamos limitar ao período em que de facto as pessoas estão cá. E aquilo que posso dizer sobre a nossa região e sobre, em primeiro lugar, o turismo. O turismo balnear é responsável por 80% das escolhas da nossa população. Quando as pessoas querem ir de férias, 80% da nossa população escolhe o turismo balnear. Ou seja, somos um povo que está diretamente relacionado com o mar e, portanto, com o turismo balnear. Esta é uma primeira situação. Depois, se formos ver o nosso próprio calendário, vamos ver que nós marcamos férias tendencialmente para os meses de julho e agosto. Isto diz-nos o quê? Diz-nos 2 coisas. Primeiro, que a grande afluência dos 80% da população é nos meses de julho e agosto, e diz também que, se pudermos adequar o período de época balnear a esta realidade, conseguimos eventualmente ter alguma poupança de sinergias. Significando o quê? Significando que aquilo que nós podemos, que as câmaras hoje têm o poder de fazer é, por solicitação ao Estado, dizer: eu para este ano, para esta época balnear em Mira, eu pretendo a autorização para que o período seja do período, por exemplo, de 1 de julho a 8 de setembro. E cada município, em função do histórico dos anos anteriores, pode alargar. Uma coisa que fique clara: ao alargar, por exemplo, para 3 meses,
depois não pode alargar para 3 meses e um fim de semana hoje e um fim de semana amanhã. Ou seja, o período tem que ser continuado. Não pode ser só, por exemplo, imagino que agora amanhã temos um bom dia de sol, vamos então chamar nadadores salvadores para a praia. Não, o período tem que ser, o sistema de vigilância tem que estar montado. Mas depois há aqui uma exceção também, que é se a Proteção Civil de cada município achar por bem chamar os nadadores salvadores para a praia, tem essa autonomia para o fazer e, portanto, obviamente, ir ao encontro das necessidades de cada população. Portanto, eu tenho aqui um ouvinte ainda com algumas dúvidas, ou seja, o concessionário é que paga o nadador salvador, não tem apoios de mais ninguém. Se o concessionário trabalha bem na praia, tem possibilidade de pagar, mas se trabalha mal. Até digo mais, existem 3 tipologias de concessionário. Os apoios de praia mínimo, que são chamados, por exemplo, aquelas barraquitas de gelado que nós vemos nas praias. Os apoios de praia médios, que são uma estrutura que já possibilita ter ali algumas esplanadas, e um apoio de praia completo, que é normalmente aquele bar grande que nós vemos que consegue uma dinamização diferente. E para cada um destes tipos de bares a responsabilidade é a mesma. Ou seja, quer eu esteja só o barraco aberto e esteja chuva e eu tenha que fechar, quer eu tenha um bar completo em que tenha o bar completamente fechado, a obrigação é precisamente a mesma. Ou seja, o custo é suportado na totalidade pelo concessionário. Depois, ainda existe outra situação, que é, mediante cada estrutura, cada área, de cada câmara, cada zona balnear, podem haver acordos de cooperação e haver aí algum apoio por parte das câmaras municipais em alguns equipamentos ou, eventualmente, alguns apoios monetários. É possível, sim. Exatamente. E, neste momento, vem se juntar a nós, como já podem ver nos vossos pequenos ecrãs, o Presidente da Junta de Freguesia da Praia de Mira, o Sr. Francisco Reigota. A Praia de Mira, que se situa no litoral centro de Portugal, no distrito de Coimbra e Concelho de Mira. Eu sou obrigado a dizer isto porque a Rádio Mira chega ao mundo inteiro e, portanto, quem ainda tiver dúvidas desta bela praia poderá ficar sem elas. Boa noite, Sr. Presidente. Muito boa noite, Jorge. Sendo a Praia de Mira a única zona balnear do mundo com bandeira azul desde a sua criação em 1987, tem tido a sua época balnear bem preparada. Sr. Presidente, permito que o trate assim com todo o respeito. Eu sei que não tivemos tempo para as apresentações, os nossos ouvintes já estavam à sua espera, portanto o Paulo Anastácio já está aqui, portanto, desde o início do programa, conforme estava programado também. Já falámos bastantes coisas, desde a segurança na praia, dos nadadores salvadores, dos concessionários. Agora, é esta questão que eu lanço assim já no meio das férias, porque acaba de aterrar aqui, não está ao corrente de nada, mas eu sei que o Presidente consegue, sem dúvida alguma, dar a volta. Então, reitero os cumprimentos. Boa noite, Jorge. Boa noite, Paulo. Boa noite a toda a audiência. É com muito gosto que estou aqui hoje a participar nesta entrevista que está a ser feita ao Paulo, e o Paulo, sim, é a pessoa mais habilitada para responder a todas estas questões e certamente que tem aqui uma competência e uma capacidade de conhecimento intrínseco de todas as matérias que certamente será uma pessoa bem mais habilitada do que eu para responder a tudo o que será falado nesta emissão. Contudo, eu terei o conhecimento local, o conhecimento da Praia de Mira e o que nos compete fazer e o que nos compete também assistir durante todas as épocas balneares. Por isso, eu, relativamente ao que podemos aqui iniciar esta conversa sobre estas matérias, eu queria tecer algumas considerações, e a primeira consideração, que ainda apanhei aqui a última conversa, teria a ver exatamente com o período de tempo das épocas balneares. Eu até parecia que estava a adivinhar que estava a chegar, a chegar. Ainda ouvi a conversa, ainda ouvi esse tema, e é um tema que me é caro, é um tema que realmente eu
tenho falado ao longo dos últimos tempos, especialmente durante o meu mandato enquanto Presidente de Junta, o anterior mandato, de 2013 a 2017, foi um assunto que eu em vários fóruns questionei a possibilidade de alargar claramente este tempo. Felizmente já se alargou um bocadinho, ainda não se conseguiu chegar aos níveis que se pretende, e a Praia de Mira certamente que também tem aqui alguma responsabilidade até a nível nacional para poder ser um exemplo de impulsionar outras praias para ir neste caminho. Por isso era uma coisa que eu gostaria de ver, era na minha terra uma época balnear mais alargada. Gostaria que as praias que temos, neste caso Poço da Cruz e Praia de Mira, que tivessem esta segurança. Leio algumas notícias nos jornais, por exemplo, trago uma aqui que diz praias de Cabedelo e Buarque vigiadas a partir de março. Eu gostaria de ler estas notícias também sobre a Praia de Mira, porque, sinceramente, quando nós defendemos um turismo todo o ano, quando nós captamos pessoas para a Praia de Mira durante todo o ano e depois, afinal de contas, não conseguimos manter esta segurança, isto claramente é um pau de dois bicos. E que nós sentimos como algo que nos prejudica. E depois já há coisas que nos ultrapassam, mas que os sentimentos que ficam bem vincados quando acontecem desgraças. E eu, infelizmente, já assisti a algumas. Ainda em 2016 tinha terminado a época balnear há 2 dias, não sei bem, em setembro, aparece-me uma situação dessas e faleceu uma pessoa e eu vi o corpo e assisti a tudo, e é uma situação que nós não esquecemos, e por isso era uma estrangeira. Não, em 2016 era portuguesa, no ano passado é que era um estrangeiro, e o que acontece é que estas situações prejudicam seriamente a imagem de todos, não só da Praia de Mira, mas uma imagem coletiva e nacional. Exatamente. Paulo, será que haverá solução para estas situações? Não? Jorge, eu, se me permitir, e porque também estamos num debate aberto e porque estamos num princípio de discussão de ideias, e porque também muitas vezes temos que tocar na ferida para que possamos, para que alguém possa ouvir, e eu penso que sobre isso há solução. Há solução e passará por quê? Passará pelas entidades competentes também deixarem que as coisas funcionem como elas têm que funcionar. Ou seja, se no verão está sol, que é aquilo que é previsto, então está sol, as pessoas vão de calções. Mas se chove, também temos que deixar, também temos que usar o guarda-chuva. O que é que isto quer dizer? Em relação antes de mais, deixa-me só fazer aqui um parêntese, que é, eu sinto com bastante orgulho que o Jorge, quando se refere, e ainda bem, à questão da Praia de Mira como a praia mais antiga com o alto galardão da bandeira azul, isso enche de orgulho. Não só a si, mas a todos nós que estamos ligados com o Conselho, com o Distrito, com o país, porque de facto é um motivo de orgulho. E mais, ouvindo agora as palavras do Presidente Francisco Reigota, em que de facto tem interesse em ter as praias vigiadas, isso deixa-me feliz, porque de facto é este trabalho que é necessário fazer. É um trabalho de interesse, em primeiro, pela população, porque depois isso reflete-se obrigatoriamente no terreno. E, portanto, respondendo à questão do Presidente, ou reforçando a ideia do Presidente, de facto é uma definição por parte da Câmara, a definição do período de época balnear. Compete-lhes a eles dizer assim: nós queremos que o período de época balnear seja daqui e dali. Mas há aqui outra coisa que eu aí vou ter que defender as câmaras também, que é, nós não conseguimos adivinhar quando é que alguém vai morrer alguém vai ser vítima de um afogamento. Também não temos que o fazer, obviamente, mas também não podemos ter um bombeiro na floresta, em cada floresta. Não é viável, não é algo que seja realizável. E depois, isto no encontro daquilo que eu estava a dizer. E porquê? A partir do momento em que a Câmara decide, e muito bem, ok, eu quero época balnear a partir, por exemplo, de abril até setembro. Aquele período de vigilância tem que ser contínuo e continuado.
E quando diz isto, tem que ter todo o projeto em curso, todos os nadadores salvadores no terreno. E isto depois vai chocar com o quê? Com os nadadores salvadores para estarem, por exemplo, a uma terça-feira de um dia 5 de Abril, tem que ser alguém com essa disponibilidade. E, portanto, neste momento atual, quem é o nadador salvador disponível para ir para as praias são os estudantes fora do seu contexto escolar. Daí eu ter dito há bocado, e em resposta ao Joaquim, que a Capitania ou que a Marinha, que devia haver de facto algum organismo que pudesse assegurar essa vigilância de forma profissional. Chamamos nadador salvador profissional à pessoa que está na praia, mas depois não lhe damos as condições para que eles estejam efetivamente na praia. E neste caso em concreto, o grande objetor à possibilidade de ter um sistema de vigilância esporádico, ou seja, num fim de semana que há calor e num fim de semana que não há, aqui é a própria lei que assim o define, que é aplicada pela Capitania, que nos dirá ou põe o sistema todo ou então não põe o sistema a funcionar parcial. Com certeza. Eu já dou a palavra de seguida ao Presidente Francisco Rigota. Antes, queria também dar as boas noites à Rosa Saburano, que diz que está a adorar ouvir todas estas informações. Também aqui no Face tenho o Nuno Pimenta, que é o nosso comandante dos Bombeiros Voluntários de Mira, que atento às suas palavras, com certeza. Boa noite, Nuno, também. E, além de enviar as boas noites para nós, o Nuno diz que vivemos hoje uma fase de onde se denota a influência das alterações climatérias. Oh, Nuno, estás-me a enganar. Estava a ler exatamente o que estava lá escrito. Como nos incêndios florestais, onde cada vez mais é difícil definir um período de maior risco, também no que toca à segurança nas praias, temos esse mesmo problema. Ele diz ainda que depois das recentes tragédias vividas em Portugal, teremos que repensar todo o dispositivo de proteção de pessoas e bens. Claro que terá custos, mas quanto valerá uma vida? Será um debate que terá de ser colocado a curto prazo. Obrigado, Nuno, pela tua participação. Meus senhores, se quiserem comentar, estão à vontade. Não sei, Francisco, que não desprezando o Paulo, claro, de fora, o Francisco hoje manda aqui, que é o dono de cada terra. Quer dizer, é um bocadinho mais lá ao lado, não é? De maneira alguma. Isto é o meu período de... Agora é aquela fase em que isto deixa de ser uma entrevista para ser uma conversa de amigos e de informação, porque apraz-me dizer também que fico satisfeito que haja estes comentários. É sinal que realmente as pessoas estão atentas a este tipo de situações. Claro que sim. Cumprimento também o nosso comandante dos bombeiros, que é com muito gosto que também vejo que ele está sempre atento a estes problemas. No caso concreto do que acabaste de ler, é realmente verdade. É necessário fazer aqui uma reflexão profunda sobre tudo o que é segurança neste país, afinal de contas. Mas é preciso colocar as questões em debate. É preciso começar a não ter medo de falar sobre elas. E cada vez que colocamos um assunto destes a ser badalado, a ser questionado, não pode haver alguns vidrinhos que ficam muito incomodados cada vez que se fala desses assuntos. Sejam eles quem forem. Quero eu dizer com isto o quê? Uma coisa muito simples. Devemos falar sem dramas e sem qualquer estilo de problemas. Falando e analisando e aprofundando o que é que, afinal de contas, temos de fazer para melhorar. Só isto. E este acho que é o princípio que todos nós temos de adotar. Francisco, é um dilema, já que tem alguns anos, esta questão de... Quando começa, quando acaba, deveria começar mais cedo, deveria terminar mais tarde. É um dilema que o Presidente da Junta de Freguesia, pelo menos da Praia de Mira, pelo menos no seu mandato, tem tido ao longo destes anos. É um dilema e não é, porque a decisão não está na minha mão, nem é que até a influência que eu poderei mover acaba por ser curta, porque afinal de contas a Junta de Freguesia da Praia de Mira acaba por não ser tida nem achada na decisão desta data. Claro, eu vou ser um pouquinho mais específico. Vamos imaginar, não vamos imaginar, é certo, as férias da Páscoa vêm aí. A Praia de Mira
Ainda bem, costuma ter muito bom sol, muito bom tempo, já nas férias da Páscoa. Sim. Como é que o presidente da Junta de Freguesia da Praia de Mira se sente quando vê meia dúzia de jovens ao sol, pelo mar dentro? Como é que ele se sente? Primeiro feliz, porque automaticamente se estão a ir à praia, se estão a aproveitar o sol, estão a aproveitar o melhor que nós temos e as condições de excelência que a Praia de Mira tem para oferecer. Por outro lado, preocupado, porque automaticamente estão a correr alguns riscos. Também sabemos que, felizmente, muitos destes jovens são conscientes, muitos destes jovens e menos jovens têm total conhecimento do que é que estão a fazer, mas também sabemos que há muito público que não tem este conhecimento. Não tem conhecimento do que é o mar. Temos muitos estrangeiros a visitar-nos que então esses é que não conhecem mesmo a realidade da Praia de Mira, especificamente, não sabem o que é um corbeiro, não conseguem analisar nada de mar e depois às vezes caem em certas armadilhas. Isto sim é uma preocupação grande. Sem dúvida alguma. Francisco, se me permite, eu vou-me virar aqui um pouquinho para o Paulo, porque tenho aqui ainda algumas questões que gostava de colocar, umas questões mais pessoais, e é verdade que o tempo esgota-se. São neste momento já 21 horas e 52 minutos em Portugal continental e na Madeira também. Portanto, estamos... mas pronto, os nossos amigos do Fado, que é o programa que segue a seguir, vão esperar mais um bocadinho, se realmente nós nos atrasarmos. Paulo, quantos anos tem de experiência como nadador Salvador? Jorge, eu tenho neste momento 37 anos, comecei a trabalhar como nadador Salvador com 19 anos. Foi desde os meus 19 anos até aos meus 34 que exerci a atividade de nadador Salvador. A partir dos meus 26 comecei com outras funções a acumular o nadador Salvador com a gestão da segurança de praias do município onde eu iniciei a minha atividade como nadador Salvador. Deixa-me só fazer aqui um parêntese e aqui retomando há bocado o tema, que é o município, quando escolhe uma data para a determinação da época balnear, também por o seu lado tem a consciência e a dificuldade que é, eles são pressionados pelos próprios concessionários. Ou seja, isto é a tal pescadinha de rabo na boca, em que o que é que isto quer dizer? Os concessionários querem, quanto mais curta for a época balnear, menos encargos têm. E porquê? Porque as condições climáticas a sério, quando estão cá pessoas a sério, que permite ter um fundo de maneio extra para pagar o nadador Salvador, só se verificam a partir do mês de julho e agosto, que é quando existe um excedente. Okay? E, portanto, os concessionários pressionam o município, porque o município também, e muito bem, quem é que deve ouvir o município? É a quem paga, porque também não é justo o município dizer, ok, agora vamos pôr aqui a praia um ano, e os senhores concessionários pagam, porque vamos bater novamente na lei. A lei diz que quem tem que assegurar a vigilância são os concessionários. E, portanto, vamos estar sempre a bater no mesmo ponto, em que teria que haver uma comparticipação justa e equitativa, nomeadamente em função, por exemplo, que é a solução que me parece mais justa, do distanciamento da praia, em que num ordenado, por exemplo, ou num custo de 1.000 euros para cada pessoa, 200 ficaria para o concessionário de frente de praia, 175 para 20 metros atrás, 150 e assim sucessivamente, até cá em Mira, na base, pagarem 1 ou 2 euros pela vigilância. Agora, respondendo à questão que me colocou. A questão que me colocou em relação a... Porquê que escolheu ser nadador Salvador? Em relação ao ser nadador Salvador, ou há quantos anos? Perguntavam há quantos anos. Essa foi a anterior. Pronto. Já estou a ir para a próxima. Há quantos anos é? Então, eu sou nadador Salvador desde os meus 19 anos. Eu subentendi que as pessoas lá em casa sabem fazer contas. Portanto, o Paulo já tinha dito tudo, não é? Pronto. Já há 19 anos, tem 37. Portanto, desde os 19 anos tem 37. Sim. Já faz muitos. Mas antes disso, diga-me uma coisa. O que é ser formador na empresa Marinha Portuguesa? Olha, em primeiro lugar também, quando eu sempre me considerei, ou me consideraram, na altura, um rapaz responsável. Aliás, eu tenho a minha ligação à Marinha começa com alguém da zona de Mira. Tinha que sobrar para nós, ao Sr. Presidente. Mas no bom aspecto. Não sei se o nome Isael Cruz lhe diz alguma coisa, mas o Isael Cruz foi um polícia marítimo que um dia me ensinou duas coisas. Em primeiro lugar, foi o Isael Cruz
que foi-lhe questionado pelo patrão Mor, na altura da capitania, que precisava de alguém para mandar para Lisboa para ser formador de nadadores salvadores. E o Isiel Cruz sugeriu-me o meu nome. E, portanto, daí eu ter ido para a Marinha fazer o curso de formação de formadores. Por outro lado, aprendi uma coisa com o Isiel Cruz. Ele chega um dia à praia, onde eu trabalhava, ele olha para a bandeira estava amarela. Mas estava amarela porque eu era novo e tinha medo. E o Isiel Cruz diz-me assim: ó Paulo, puxou-me a orelha e diz: Paulo, é domingo, o mar está relativamente tranquilo, há pessoas que vêm de todo o país para tomar banho. Dê-lhe esse privilégio. Faça uma prevenção maior, esteja mais próximo das pessoas, mas deixe as pessoas ir para a água. E eu com medo, acedi ao pedido dele, pus bandeira verde, nada aconteceu de grave. Verifiquei que as pessoas com a bandeira verde ficaram contentes, foram para a água, e se deu-me um prazer tal que a partir desse momento, pelas vossas gentes, eu tomei uma consciência completamente diferente daquilo que era ser nadador salvador, e aprendo isso e levo isso para a formação que dou, em que na formação que eu dou uma componente mais do que física, mais do que conseguir tirar alguém, uma componente pedagógica e de comunicação com o banhista e o nadador salvador, muito mais, interessa muito mais isso do que as capacidades físicas do nadador salvador. Com certeza. E já agora então, se quiseres comentar, se quiser comentar, esteja à vontade. Eu simplesmente posso reforçar o que foi dito pelo Paulo, porque eu concordo totalmente com a intervenção do Paulo relativamente à forma de pagamento que teria de ser feita aos nadadores salvadores, relativamente à obrigação ou não de serem os concessionários de praia a assumir o gasto, neste caso, total. Eu penso que isto é errado, penso que é uma carga muito, muito pesada sobre aquela frente de praia. A frente de praia certamente tem várias benesses com a praia, claro, em si, com toda a exploração. A promoção do turismo balnear. E contra isso nada, mas o que é certo é que não são os únicos a beneficiar com isto. E o raciocínio que fez, eu simplesmente tenho de subscrever, porque é correto. Relativamente aos municípios, eu não culpabilizo os municípios. Eu acho é que os municípios poderão ser os promotores deste diálogo, de forma a começarem, de alguma forma, a influenciar este caminho, para depois chegarmos a outras instâncias, porque depois a reflexão tem de ser maior. Temos de ir, se calhar, à parte central e ao nosso governo falar sobre estas questões, de forma a ver se também há ou não alterações legislativas que vão neste sentido. Mas se tiver tudo bem, isto é, se tiver tudo calado no terreno, elas nunca vão produzir efeito. E o que eu digo é que acho que há aqui muito silêncio. Todos nós sentimos isto, mas poucos falam sobre isto. Ou melhor, se calhar muitos falam, mas não nos sítios certos. Não nos sítios certos. Sim, concordo. Exatamente. Eu tenho só mais duas perguntinhas para o Paulo, e depois deixo-vos uns minutinhos trocar impressões, se assim o entenderem, claro. Porque, tratando-se de um formador de nadadores salvadores como é o Paulo, e também na gestão da segurança nas praias, e ter a oportunidade também, que eu agradeço desde já a Francisco Rigota, de ter saído do seu conforto para se deslocar até à Rádio Mira para fazer parte desta conversa. Muito obrigado também da minha parte. Eu é que agradeço o convite. Paulo, com certeza que já teve histórias caricatas, algumas, outras nem tanto, mas todas elas inesquecíveis. Quer-nos contar uma? Vou contar uma boa e uma má. Se calhar começo pela má para acabarmos bem. Eu quando fiz a minha licenciatura, e o meu projeto de licenciatura foi projeto de gestão para a segurança e vigilância das praias. Algo que me deu um conhecimento profundo da legislação e um estudo prático sobre o Concelho de Vagos e a Praia da Vagueira. E quando, na altura, eu tentei fazer as coisas sempre da melhor maneira, jogando com os players que acho que podiam ser mais adequados. E, na altura, eu dirigi-me ao Núcleo Empresarial de Vagos e apresentei a proposta. A proposta foi aceita e, na altura, o Dr. Carlos Neves, da Câmara de Vagos, aceitou, mas pôs uma condição, que disse: meus amigos, tudo bem, muito bem, mas
Para isto eu quero que a praia do Arião também seja vigiada. E a partir daquele ano, que no ano anterior tinha morrido 2 pessoas na praia do Arião, no ano a seguir, em 2004, então a praia do Arião passou a ser vigiada. E isto leva-me então a dizer o quê? A dizer que o momento mais infeliz que nós tivemos na praia foi precisamente numa praia não vigiada, naquelas praias, naqueles acontecimentos que é a sul dos paradões, normalmente, tendencialmente, na nossa zona tem mais afluência. Porquê? Porque o paradão por si corta o vento, o paradão por si corta as correntes e as pessoas acomodam-se do lado sul, porque o vento também, tendencialmente, vem de norte para sul, sempre, aqui na nossa região. E alguém veio de Sátão, Viseu, com 24 anos, para frequentar as praias. Chegou às praias e apercebe-se que naquela zona onde podia tomar banho estavam bandeiras vermelhas. E não podendo tomar banho ali, vai para uma praia não vigiada. Ao ir para uma praia não vigiada, e como dizia há bocado o Sr. Presidente, vai para uma zona que desconhece porque não tem ninguém que os possa orientar. Nessa zona que ninguém pode orientar, a pessoa cai num agueiro, numa corrente cruzada, num rip current, como se chama. E naquela altura, pronto, a pessoa não tendo ninguém que o vigiasse, enquanto alguém se lembra de chamar o nadador Salvador, enquanto o nadador Salvador vem e não vem, que estava nas praias vigiadas, a jovem rapariga de 24 anos acaba por ter que ser reanimada na praia. Na altura fui eu que fiz a reanimação, e passado uns dias ela acaba por falecer. E portanto isto diz o quê? Como dizia há bocado e muito bem, uma vida não tem preço, e portanto por uma questão de onde estão as pessoas é onde o Estado deveria intervir, e naquele caso, porque não tinha obrigação, não interveio. Isto é uma história triste que nós depois acabámos por ir assistir ao funeral da jovem a Sátão, milhares de pessoas, e aí quando acontecem estas desgraças e quando nós presenciamos isto, nós vemos que as coisas têm que ser diferentes. As coisas têm que ser diferentes. E portanto esta é uma história triste. Por outro lado, a história contente que eu vos posso trazer é, enquanto nadador Salvador, encho-me de orgulho porque acho que a minha vida fez-se de amigos que conheci na praia. Pessoas com idade, pessoas que hoje eu tenho 4 avós na praia, porque em cada mês que eu trabalhava eu tinha alguém que vinha de férias daqueles 15 dias, uma semana, um mês, e que pelo facto de haver ali aquela cumplicidade e a comunicação, abraçavam-me como se eu fosse o neto deles, e portanto eu tenho quatro avós, além dos meus, que ainda hoje somos muito amigos, que ainda hoje comunicamos, e portanto aquilo que fica de facto de saudade é as relações que se criaram na praia com o efeito que tem o sol e a praia. Exatamente. Apenas a última a última questão. Num salvamento, qual é a sensação antes, durante e depois? Deve ser mais agradável ou não, não é? Depende de como é que aconteceu. Antes, uma das componentes dos nadadores salvadores, que se tenta treinar, mas é quase impossível, é identificar uma vítima. É muito difícil identificar uma pessoa que está a precisar de ajuda. É muito difícil. E, portanto, antes, com a experiência, vai-nos ensinar que isto é muito fácil. E repare, para eu estar presente numa praia, para fazer prevenção, basta que o nadador Salvador, e isto eu digo e direi, e assino por baixo, basta o nadador Salvador identificar os agueiros, que o seu trabalho está feito naquela praia. Identifica e fica lá. E a partir daí afasta as pessoas daquela zona. E portanto, é difícil reconhecer uma pessoa em stress, em necessidade de ajuda, e portanto aí dá-nos aquela sensação de medo. Dá medo. Será que eu vou? Será que não vou? Será que é preciso? E se eu for, o que é que acontece? Durante, há uma coisa que eu lhe digo, não consigo lhe dizer em nenhum dos salvamentos que eu fiz qual era a temperatura da água. Não se sabe. Nós vamos tão focados naquilo, nós vamos tão lançados, nós vamos com o olho na vítima, que não conseguimos sentir a água sequer. E muitas vezes nem o perigo. É engraçado como entramos em modo de sobrevivência, ou em modo de atuação para a sobrevivência, que nós apenas nos focamos na vítima. Nem conseguimos muitas vezes ver se o mar está bastante bravo ou não está, entramos. E depois, quando tiramos a pessoa e quando vemos que a pessoa está bem junto dos seus, enche-nos de orgulho porque salvámos uma vida, ou ajudámos a salvar uma vida, e isso
acho que nos enche o coração e faz todo o sentido no final termos optado por aquela profissão, termos estado no local certo, termos feito o nosso trabalho e termos ajudado alguém a manter, a ir para casa e manter os seus laços com as famílias e aproveitarem mais um simples dia de praia. Exatamente. Francisco, um apelo, sei lá, não quer dizer que a época balnear esteja já aí à porta, com muita pena nossa, não é? Mas pronto, temos que nos conformar com aquilo que temos, mas provavelmente um apelo para os mirenses, praienses, se me permitem, os zuas também, porque eu não tenho problema em lhes chamar assim, porque sei que eles se orgulham totalmente dessa palavra. Um apelo para a época balnear? Se quiseres para o Natal já, que também já não demora muito. Hein? O Carnaval foi no estante, agora vem a Páscoa e o verão, estamos lá no estante. Fazendo o seguimento também do raciocínio que o Paulo estava a ter, eu penso que o maior apelo que nós podemos ter sempre é para virem à praia, mas virem à praia em segurança. Porque se não tiverem o mínimo de prática e o mínimo de princípios para também ajudarem o nadador Salvador a fazer o seu próprio trabalho, também sabemos que as pessoas poderão ser um fator destabilizador e que criam sim vários problemas durante a época balnear ou fora dela. Agora, eu penso que mais importante do que isso tudo é haver estas iniciativas, e a Rádio Mira neste aspecto está de parabéns, porque mais uma vez colocou um tema em debate, um tema em discussão que é importante e que não deve ser retirado, não deve passar ao esquecimento. Isto é, no dia de hoje foi falado, e muito bem e de forma eloquente por parte do Paulo Anastácio, que claramente é uma pessoa totalmente habilitada para o que está aqui a apresentar, muito mais do que eu, certamente. Agora, estes temas deverão continuar a ser colocados na primeira fila. Devemos continuar a trazê-los para o debate público e político, porque realmente isto é que faz a diferença. E quando eu poderei fazer aqui um apelo às pessoas, e irei logo, certamente, falar de todas as características e do potencial ambiental que a Praia de Mira tem, e vou convidá-las a virem visitar as nossas terras, e vou convidá-las a usufruir do mar, do sol, da areia, de tudo o que nós temos, afinal de contas, para oferecer. Mas depois, se eu, afinal de contas, não tenho o trabalho de casa preparado e se não tenho as condições para as receber, estou-lhes a dar um presente envenenado. Por isso, o primeiro apelo que eu faço é, certamente, venham-nos visitar, venham usufruir das nossas praias e das nossas belas condições, venham então à capital da bandeira azul, mas ao mesmo tempo, vamos continuar a falar sobre isto e vamos atuar e vamos ver se conseguimos alargar a época balnear. Vamos ver se realmente conseguimos que haja mais justiça também na aplicação de todos estes recursos. Vamos ver se o concessionário de praia não fica só com a responsabilidade em cima. Vamos ver também se o município também não é responsabilizado por tudo e por mais alguma coisa, porque muitas vezes os municípios também agem bem e depois, afinal de contas, ficam com a responsabilidade do bom, do mau e do mais ou menos. Quando há outros organismos e outras entidades que têm responsabilidades e que passam um bocado pelos pingos da chuva e parece que não têm nada a ver com isto, e são elas que, afinal de contas, ficam com os recursos. Por isso, vamos ser sérios neste debate, vamos questionar todos os assuntos, vamos recriminar o que é para ser recriminado, mas vamos corrigir certamente os aspectos que têm de ser corrigidos, e esse sim é o maior apelo que eu faço a todos, e disponibilizo-me simplesmente dentro da nossa pequenez de uma junta de freguesia para ajudar neste debate. Com certeza. Eu peço mais uma vez desculpa aos amantes do fado, mas o Bocas do Fado e da Poesia irá para o ar imediatamente a seguir a nós. Paulo e Francisco, mais uma vez obrigado por terem estado em estúdio nesta emissão de grande entrevista. Se o Paulo entender dar algumas palavras em jeito de apelo também, não estamos aqui em nenhum debate,
mas poderá fazê-lo também. Muito bem. Resta-me agradecer mais uma vez o facto de poder estar aqui a dar a minha opinião e elucidar um pouco a comunidade, dando as felicitações à rádio por esta iniciativa. De facto, é agora que se começa a preparar o que aí vem, e não mais tarde em cima do joelho. E, obviamente, também disponibilizar-me, como disse o Presidente, caso surja alguma dúvida, em função da minha experiência, daquilo que eu já lidei, que possa ajudar, estou certamente disponível para trocarmos algumas ideias. E de facto, como dizia, vamos convidar, aquilo que interessa é nós termos a população satisfeita e dar condições à população de cá e de fora para que possam usufruir daquilo que Mira tem para dar, e Mira tem muito para dar nesse aspecto. E, portanto, resta-me agradecer a todos os ouvintes e aos participantes também pelas perguntas interessantes e úteis que foram. Exatamente, e nós, a Rádio Mira, também agradecemos às pessoas que estiveram por lá no Facebook, que deram por cá as boas noites, que eu não fui respondendo, mas vou dizer agora todos de uma vez, assim, com certeza que não vou conseguir dizê-los todos. Paulo de Carvalho, que envia as boas noites, a Tita Miranda também, o João Pedro Oliveira, boa noite Mira Praia, diz ele. O Paulo de Carvalho diz que é Zua com muito gosto. Filipe Sargento... Zua com orgulho. Com orgulho. O Filipe Sargento, Ana Oliveira, o João José Clemente, o nosso Zé Rascunho. Um artista da Praia de Mira. Exatamente. Um grande abraço para ele também. E se realmente não pude nomear todos, peço desculpa. Jorge, mas... se me dá um pequeno parênteses... Os amigos do Fado é que não sei o que é que te vão dizer. Depois de teres falado no João José Clemente, eu também te quero dar um abraço muito especial para ele e quero aqui partilhar com todos algo que aconteceu no sábado passado, que foi uma iniciativa que deve ser assinalada. A Junta de Freguesia de São Pedro e Covagala e algumas pessoas que nada tinham a ver com a Junta de Freguesia, mas que afinal de contas gostam de ajudar e gostam de se solidarizar com causas que são nobres, fizeram um evento solidário na Covagala a favor da Praia de Mira / Conselho de Mira e Bombeiros Voluntários de Mira, e convidaram para estar presente. Eu não sabia para o que ia, sinceramente. Acabei por ter lá artistas da minha terra, da Praia de Mira, o João José Clemente e a Flor, foram ótimos representantes, mas outros artistas, como por exemplo a Susana Guerra, a Suzy Guerra, que fizeram foi um vencedora espetáculo, do festival da exatamente, que fizeram um espetáculo de angariação de fundos em prol dos nossos bombeiros, e que no final daquilo me entregaram o dinheiro para eu entregar aos bombeiros voluntários, que vou amanhã fazê-lo. Foi curioso, porque às vezes não, no dia a dia não estamos habituados a isto, a telefonarem-nos e dizerem assim: olha, estamos a fazer um espetáculo para vós, mas fora da nossa terra. Foi curioso, mas foi um bom exemplo e que nos encheu o coração, e que só nos apraz dizer muito obrigado, Covagala, e muito obrigado àquela gente toda. Embora não haja razões de queixa também dentro do Conselho de Mira, de todos os eventos que têm feitos por aí, com certeza. Francisco Reigota, muito obrigado. Paulo Anastácio, foi um prazer. Obrigado. Com certeza que voltaremos a falar, teremos outras iniciativas com o Paulo ou outras pessoas que sejam comandadas por si, neste caso. Com certeza que voltaremos aos microfones da Rádio Mira. Amigos ouvintes, obrigado por terem estado desse lado com a Rádio Mira, a transmitir desde Mira via internet para o mundo.